Vamos, irmãos, abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia Sagrada. Nós vamos ler do versículo 1 até o 8, deixe a Bíblia aberta, como sempre fazemos, porque assim que lemos, fazemos a leitura inicial da Bíblia. É um bom sinal quando a igreja mantém a sua Bíblia aberta. De alguma forma os irmãos vão conferindo os versículos que são sobre eles relatados. Capítulo 21, do 1 até o 8. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como a noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão um povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte não mais existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, princípio e fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará todas essas coisas, eu serei seu Deus, ele será filho. Quanto, porém, aos covardes, incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe está no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Senhor Deus, que a Tua palavra, neste dia em que encerramos a série, venha trazer bênção, venha nos alertar e venha nos animar, ó Deus, para o céu, nos animar para a eternidade, sabendo, Senhor, que a nossa vida não termina aqui, sabendo que aqui não é o fim, mas que, Senhor, temos as mansões eternas preparadas por Ti, e aguardamos, em nome de Jesus. Abre nossos ouvidos e mentes, nosso coração, e fala conosco, amém e amém. Imagine que você está numa sala de cinema, o filme acabou, e acaba de uma forma chocante. As pessoas que estão assistindo estão assustadas até com a forma que o filme termina. E quando nós vamos para o final do Apocalipse, é como se tudo fosse terminar no capítulo 20, versículos 11 até o 15, que diz: eu vi um grande trono branco e aquele que se assenta, de cuja presença fugiram os céus e a terra, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Então outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos e os que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos e os que nele havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. E aí o filme começa a passar, a terminar. Começam a aparecer aquelas letrinhas no final do filme, e você fica pensando: e agora? O que vem a seguir? Acabou e pronto, o juízo final aconteceu, a eternidade está selada. Já se falou sobre o inferno, já se falou sobre a condenação eterna, já se falou a forma com que os inimigos de Deus foram julgados e destruídos,
Já se falou a respeito dos remidos que já estão nas bodas do Cordeiro. Mas será que é só isso? E como será o céu? Como será a eternidade? E aí você está com os olhos ainda no filme, pensando, e o final do filme chegou, mas de repente algumas cenas vêm em outra parte da tela, na parte de baixo, e vem subindo algumas cenas, e você diz: ufa, que bom, agora eu posso então, vendo toda a história terminar, eu posso conhecer um pouco do céu. E aí começam a aparecer algumas cenas do céu, do Apocalipse 21, do Apocalipse capítulo 22, e aí nós começamos a alegrar o coração e ter o fôlego. Por quê? Porque as cenas mostram que o paraíso perdido agora é reconquistado, que o homem caído no pecado agora é o homem glorificado. As cenas vão mostrando que Deus triunfou na história. As cenas vão mostrando que a igreja de Cristo triunfou, apesar de ameaças durante séculos e séculos contra a igreja do Senhor. Por fim, a igreja do Senhor está glorificada e triunfante. E essas cenas enchem o coração de alegria. Como é bom eu e você sabermos sobre o céu. Como é bom eu e você conhecermos como será o outro lado. Apesar de que não temos todas as informações na Bíblia Sagrada, alguém disse: nós vamos passar a eternidade conhecendo a Deus. Vamos passar a eternidade conhecendo tudo que Deus preparou para nós. E seria impossível páginas de livros como a Bíblia trazerem a totalidade daquilo que é o céu, mas o apóstolo João, na sua visão, traz algumas coisas importantes, alguns relatos importantes. Winston Churchill, político britânico, diz o seguinte, que a decadência moral da Inglaterra se deu, ele diz, pasmem, devido ao fato de pregadores cristãos terem deixado de pregar sobre o céu e sobre o inferno. E aí o evangelho passou a ter a perspectiva da terra para a terra, do aqui para o agora. A pregação sobre o céu traz profundas lições morais para a igreja, para o mundo, para nós cristãos. Jesus, por exemplo, alerta para ajuntarmos tesouro no céu, Mateus 6,20. Paulo diz que devemos pensar nas coisas do céu, porque somos cidadãos de lá, Colossenses 3,1. Jesus ensinou que devemos orar com o objetivo de pedir que o reino dos céus, o reino de Deus, desça à terra. Está em Mateus 6,10. O céu nos estimula a santidade. 2 Pedro 3,14. O céu nos ajuda a enfrentar o sofrimento de cabeça erguida. Romanos 8,18. O céu nos ajuda, nos livra da morte, do medo da morte. Filipenses 1:21. O céu nos ensina a renunciar o agora a favor do futuro. Está em Hebreus capítulo 11, versículos 10 a 26. Um pregador chamado Kreisel, que foi pastor em Dallas, Estados Unidos da América, e Jesus já o levou para morar no lar eterno. Ele tinha uma frase que se tornou conhecida entre nós cristãos. Ele dizia o seguinte: o céu é um lugar preparado para aqueles que foram preparados para ele. Você pode repetir isso comigo? O céu é um lugar preparado para aqueles que foram preparados para ele. É dessa forma que eu convido você a olhar para o texto bíblico. E o texto nos traz algumas perguntas, ou melhor, algumas respostas de perguntas que sempre fazemos. Por exemplo, perguntamos: como é o céu? Qual é a planta do novo mundo? Qual é a planta do novo céu e da nova terra? Quem vai e quem não vai morar no céu? Como será a vida no céu? Como alguém pode entrar no céu? Qual é o caminho para chegar lá? Então, respondendo,
por etapas aqui. A primeira delas, como será o céu? Como será a planta no céu? Versículo 1, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Existem alguns outros textos da Bíblia que vou citar, mas ainda outros mais que podem nos ajudar a pensar no que Deus está fazendo e preparando para que um dia seja revelado para nós. Bom, nós vemos seguidamente nas figurinhas ou nas ilustrações o céu como sendo um montinho de nuvens e alguns anjinhos sentados lá tocando harpa. Essa é uma imagem quase infantil do céu. Como será o céu? Onde será? Será o mundo todo, o universo todo, maravilhosamente restaurado por Deus. Toda a criação restaurada, o universo na sua totalidade, como novo céu e nova terra. A redenção não só atingirá os crentes, mas também todo o universo, a natureza, tudo será restaurado como se o pecado nunca tivesse existido entre nós, ou na natureza, ou no ser humano, ou no universo. Deus não vai criar o novo céu e nova terra a partir do nada, mas Ele fará a partir do novo, a renovação. Aliás, a partir do velho, a renovação daquilo que era a velha terra, aquilo que era o velho universo, aquilo que era o ser humano. Não será um novo a partir daquilo que não existia, mas a partir daquilo que já existe. Isaías, 750 anos antes de Cristo, profetizava, capítulo 65, versículos 17, tarefa de casa, se você quiser ler o capítulo 65 e o 66 de Isaías. Todo esse texto é chamado o pequeno Apocalipse do profeta Isaías. Mas o versículo 17 do capítulo 65 especificamente diz: pois eis que crio eu novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Então, se você pensa assim, no céu eu vou me lembrar de coisas tristes que aconteceram, eu vou me lembrar de pessoas que me feriram, que me chatearam, eu vou lembrar de circunstâncias que eu passei. Não vai lembrar. Você não vai ter memórias daqui, desta vida, que te machuquem. As memórias ruins ficarão. Pois bem, assim como o nosso corpo glorificado virá a partir do nosso corpo natural, é o que está lá em 1 Coríntios 15, 35 a 49, assim também será o universo. Jesus afirmou que esse universo será redimido. Mateus 19, 28, Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, falando com os discípulos, falando conosco naturalmente, quando na regeneração, falando então do novo céu e nova terra, o Filho do Homem se assentará no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos, falando de um povo organizado, a igreja do Senhor, para julgar as 12 tribos de Israel. Ou seja, assim como nossas vidas serão regeneradas, de um corpo corruptível para um corpo em glória, de um corpo mortal para um corpo imortal, e será este corpo, não será outro corpo. Você vai habitar a eternidade com este corpo, mas este corpo será glorificado. Este corpo será a semente para o corpo glorificado. Você pode ler isso com mais detalhes em 1 Coríntios capítulo 15. Pois bem, da mesma forma, esta terra, este planeta, será o embrião para aquilo que Deus tem a fazer de novo, a nova terra. O universo será o embrião daquilo que Deus tem a fazer do novo céu, nova terra, a partir daquilo que já existe. Então, pensando em algo, pensando nesta palavra novo céu e nova terra, essa expressão é o que a palavra de Deus nos traz. Mas também, outro detalhe,
É interessante que não é espaço físico apenas. Apocalipse 21, versículo 3. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. Versículo 3. A igreja então, glorificada, ela não estará num espaço físico apenas, confinada. Não. Ela estará com Deus, na presença de Deus, do Deus do universo. Onde Deus está, ali é céu. Onde há ausência de Deus, ali é inferno. Presença de Deus eterna e sem nenhuma dificuldade de comunicação, de ligação com o nosso Deus. Hoje a temos por causa do pecado, porque estamos ainda num corpo corruptível, como eu já falei. Mas quando estivermos no corpo de glória, estaremos com Deus pela eternidade, sem nenhum ruído de comunicação. Estaremos com Deus absolutamente, sem nenhuma contaminação. Por exemplo, sem nenhuma contaminação social, sem nenhuma contaminação política, sem nenhuma contaminação das nações. E é por isso que em Apocalipse 21, versículo 1, existe a expressão: e o mar já não existe. Quando aparece essa figura do mar no Apocalipse, é o conjunto de nações. O próprio Apocalipse lá no início já traz a tradução dizendo que a figura do mar é a figura das nações em fúria, a figura das nações em turbulência. E João olha para esta figura das nações e chama isso de mar. No imaginário judaico e na igreja primitiva, o mar não era como nós pensamos hoje. O mar uma coisa boa, onde se vai na praia, leva as crianças, constroem castelos de areia, e a gente pega a brisa do mar, ou então viaja pelo mar. Não era assim. O mar trazia medo, era símbolo de separação, era símbolo de morte, era símbolo de fúria, era símbolo de tempestade. Para tanto que em Apocalipse 13, João diz: a besta sobe do mar. Em outras palavras, o sistema que atormentará o mundo sobe da fúria das nações. Portanto, o mar era selvageria, força indomável, rebelião e assim por diante. E João diz: o mar já não existe. Aleluia. Viveremos o céu, viveremos a presença de Deus, um novo céu e nova terra, na mais perfeita paz entre todos os que tiverem redimidos. Aleluia. Esta é a planta do céu. Mas também, quem são os cidadãos do céu? Tendo estudado como será esse novo céu e nova terra, é importante a gente começar pensando, por exemplo, quem não estará lá. Veja comigo o versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então vamos começar pensando quem não vai estar no céu. Quem não vai estar no novo céu e na nova terra. O texto começa trazendo pelo menos 8 tipos, mas poderiam ser milhares de tipos de pecados que afastam o ser humano de Deus. Começa pelos covardes. A tradução desta palavra tem a ver com aqueles que fogem das consequências de assumirem publicamente a sua fé em Cristo, o Evangelho de Cristo. Gente que se amedronta frente às consequências de erguer a cabeça e dizer: sou cristão. Quando
se trata da covardia no Novo Testamento, provavelmente está se falando a respeito de pessoas que negavam a Cristo mediante pressões. Quanto aos incrédulos, aqueles que seguem pelo caminho oposto da fé, aqueles que não têm fé, aqueles que desacreditam, descreem das coisas espirituais, dos valores de Deus, da palavra de Deus, do poder da oração, do poder transformador do nosso Senhor. Aos incrédulos, céticos, também os corruptos ou abomináveis, aqueles que têm práticas impuras, depravadas, corruptos por fora, por dentro, nos pensamentos. Aos assassinos, todos aqueles que não respeitam a imagem de Deus no próximo. Todos aqueles que intentam contra a vida ou tiram a sacralidade da vida, banalizam a vida. Aqueles que são impuros, o texto continua dizendo, aos impuros, a palavra aqui no grego é pornós, que quer dizer perversão sexual, fornicação, prostituição, homossexualidade, etc. Aos feiticeiros, farmacóis, que quer dizer aqueles que praticam as práticas ocultas, espiritualistas, aqueles que se entorpecem com o mundo sobrenatural do mal, que invocam os mortos, os demônios, desprezando a Deus, aqueles que se apegam à mística e não ao Senhor Deus, Criador. Nessa sequência vem os idólatras, aqueles que adoram, veneram símbolos, ou então são devotos de criaturas e não do Criador de Deus, ou então se entregam ao dinheiro, ao sexo, ao poder como sendo o Deus da sua vida, o principal, a prioridade da sua vida. Idolatria quer dizer adoração à criatura e não ao Criador. Aos mentirosos, aqueles que vivem por encobrir a verdade, não pactuam com a verdade, aqueles que por algum motivo acabam mentindo para encobrir suas práticas, aqueles que não falam e não vivem a verdade, vivem de máscaras ou falam inverdades. Aos mentirosos. Agora, veja no versículo 2, então se nós vimos quem não vai estar no céu, quem vai estar lá? Versículo 2, é uma figura bastante genérica, não é tão detalhada como foi o versículo 1. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. A igreja aqui é comparada a uma cidade, a cidade santa, a nova Jerusalém que desce do céu. E é comparada também à noiva de Cristo. Então, quando nós cristãos, um dia entregamos a vida para Jesus, um dia entregamos a vida ao Senhor, e Ele entrou em nosso coração, a partir daquele momento, fomos lavados, comprados, remidos pelo sangue do Senhor. A partir desse momento, do ato do novo nascimento, nós fazemos parte da nova Jerusalém, e fazemos parte da noiva de Cristo. E Ele diz, a noiva, amada, comprada, esperada, consolada, restaurada, glorificada, agora vem para habitar novos céus e nova terra. Quais são os privilégios do céu? Outra pergunta que fazemos. Se nós vimos como será o céu, se nós vimos quem estará, quem não estará. Veja comigo o versículo 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Há 3 verdades que merecem destaque neste versículo.
Primeira delas, no céu não haverá dor. A dor é consequência de um dia no Éden. Todos nós, seres humanos, mesmo nós que estamos vivendo aqui em pleno século 21, carregarmos as consequências do pecado, carregarmos as consequências do mundo pecaminoso, do mundo corrupto, de uma sociedade corrupta. E isso gera dores na alma. Mesmo um cristão verdadeiramente crente, convertido a Deus, ele passa por dores nessa vida, dores emocionais, por vezes dores físicas, mas a grande verdade é que no céu não haverá sofrimento, não haverá enfermidade, não haverá defeito físico no céu, não haverá cansaço, não haverá fadiga, não haverá depressão, no céu não haverá dor. O céu é o lugar de prazer junto com Deus, prazer em Deus. A outra verdade, no céu não haverá lágrima, não haverá choro nas ruas da Nova Jerusalém, não haverá choro no novo céu e nova terra. Nós choramos ao longo da vida, todos nós, cristãos ou não, salvos ou perdidos, choramos pelos filhos, choramos pela família, choramos pela igreja, choramos pela nossa pátria, choramos pelo mundo, choramos por tanta coisa que nos entristece. Entramos no mundo chorando, e quando sair do mundo, ou sairemos chorando, ou alguém vai estar chorando por nós. Essa é a verdade, as lágrimas nos acompanham do nascer ao morrer, mas a grande verdade é que no céu não haverá lágrima, não haverá tristeza, não haverá choro. Terceira verdade contida nesse versículo é que no céu não haverá morte. A morte foi lançada já no lago de fogo, Apocalipse 20:15, e ela não poderá mais nos atingir. Ela foi tragada, seremos revestidos da imortalidade. Assim como Cristo ressurge em corpo de glória, e aí Ele volta ao céu, na ascensão ao céu, para a eternidade, assim nós, que estamos em Cristo, um dia ressuscitaremos em corpo de glória, e estaremos livres para sempre da morte. Tragada foi a morte pela vitória. No céu nós não vamos ver vestes mortuárias, no céu não vamos ver velórios, enterros. Há um hino da harpa cristã dizendo: no céu o luto é banido, enterros não hão de passar. Não vamos ver cemitério no céu não há despedida, não há separação, não há acidente, não há morte, não há adeus. O céu é o lugar onde reina a vida. Então o que haverá no céu? A vida no céu será como uma grande festa de casamento que nunca termina. Versículo 2. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. As bodas passavam por 4 fases. Assim como o casamento ocidental passa por fases. Namoro para conhecimento. Depois vem o noivado, que você decide: bom, já conheço tudo que precisava conhecer dessa pessoa, ela conhece de mim, então vamos firmar um compromisso e vamos agora começar a planejar juntos a vida. Aí a segunda etapa, o noivado. A terceira etapa, o casamento. E aí, para o resto da vida, juntos. O céu é comparado à última etapa, a etapa do encontro da noiva com o noivo. A etapa da alegria, da festividade. Você já imaginou uma festa bem gostosa, uma festa bem alegre,
de celebração, uma festa de casamento, mas que nunca terá fim. Que nunca o horário vai chegar e você cansar de dizer, tenho que ir embora porque amanhã tenho que trabalhar. Não, é uma festa que nunca terá fim. Esse é o céu. O céu será profundamente envolvido pela presença de Deus. Já lemos o versículo 3, que diz, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Em outras palavras, Deus habitando com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. O céu é céu porque Deus está no céu. O céu é o ambiente que é, porque Deus estará. A palavra tabernáculo quer dizer habitar, quer dizer vir acampar. E a ideia do tabernáculo de Deus descendo entre os homens é Deus presente, Deus habitando, Deus acampando entre nós. Novo céu e nova terra, veremos Cristo face a face como Ele é. Não haverá mais separação entre nós os crentes e o Cristo que nos salvou na cruz do Calvário. A glória do Senhor vai brilhar sobre nós. Seremos eternamente a noiva de Cristo, aquele que nos comprou. Mas também o céu é um lugar de profunda comunhão com Deus. No céu teremos profunda comunhão com Ele. Deus habitará conosco, seremos chamados povos de Deus. Aqui nós temos divisas entre nós, divisões. Se existem divisões até mesmo entre uma única igreja local, imagine como é quando existem divisões entre crentes e crentes, entre denominações, um cristianismo departamentalizado. E lá no céu nós não seremos assim. Conta-se que alguém foi até o inferno, chegou no inferno pela porta, pela fresta, olhando lá para dentro, perguntou para alguém que estava pertinho sobre as religiões e igrejas. Perguntou, escuta, me diz uma coisa, tem presbiterianos independentes aí dentro? E aí o cara falou, tem sim. Tem assembleianos aí dentro? Tem. Aí no inferno tem batistas? Tem. Aí no inferno tem luteranos? Tem. Aí no inferno tem metodistas? Tem. Avivamento bíblico? Tem. E ele ficou muito abatido e preocupado, de cabeça baixa. E aí ele chega no céu, na porta do céu, e pergunta a mesma coisa, dá uma espiada e pergunta, escuta, tem aí presbiterianos independentes? Não. Tem batistas? Não, não tem. Tem assembleianos? Não tem. Tem metodistas? Não tem. Tem luteranos? Não tem. Do avivamento bíblico? Tem? Não, não tem. Afinal, então, quem está aí? E aí a pessoa responde, está aí a igreja do Senhor que vem de todos os povos, línguas e nações. Aqueles que foram lavados e comprados e remidos pelo sangue da cruz. Esses estão aqui dentro do céu. Esses estão pela eternidade aqui. Lá nós não teremos departamentos, não teremos lugares separados para uns e outros. O céu também é lugar de plenitude espiritual. Veja comigo o versículo 7. O vencedor herdará todas estas coisas. Eu serei seu Deus, ele será meu filho. No céu nós desfrutaremos plenamente a nossa filiação de Deus, em Deus. Tomaremos posse da nossa herança incorruptível, desfrutaremos das insondáveis riquezas de Cristo, seremos co-herdeiros com Cristo, herdaremos o mundo, herdaremos tudo aquilo que Deus já preparou na eternidade para nós.
Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 9 e 10, como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas essas coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Deus tem preparado coisas para mim e para você, irmão e irmã, que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, coisas que Deus tem preparado para a eternidade, as riquezas eternas de Deus. Agora, se vimos como será o céu, quem estará lá, quem não estará, se vimos também a respeito, a outra pergunta, quais são os privilégios do céu? Vamos pensar em como entrar lá. Qual o portal da entrada no céu? Versículos 6 e 7. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega. Alfa, primeira letra do alfabeto grego. O ômega, última letra do alfabeto grego. Seria como Jesus estar dizendo: eu sou o começo e o fim, ou então eu sou o A e sou o Z. Princípio e fim. Eu a quem tem sede darei de graça da água da vida. Pois bem, o portal para o novo céu e a nova terra, o portal para a eternidade com Deus, o portal para o céu com Deus pela eternidade. Eu posso imaginar que a partir desse versículo se faz com 3 degraus, um portal e 3 degrauzinhos para chegar lá. O primeiro deles é a obra completa de Cristo pela nossa salvação. Quando ele diz: está terminado, a obra salvífica está concluída. Cristo é o começo e o fim da nossa salvação. Ele é o começo e o fim, o princípio e o fim de todas as coisas. Então, há apenas uma escada para o céu, a cruz de Cristo. Se nós não irmos por Jesus, não chegaremos lá. Uma pessoa pode ser sem riquezas, pode ser pobre e ir para o céu, sem beleza, pode ir para o céu, sem saber ler, sem fama, sem cultura, sem amigos, e pode chegar no céu, mas ninguém chegará lá sem Jesus. Por isso a insistência que temos em levar pessoas a Cristo, a conhecerem o Evangelho, a obra salvadora de Jesus, que redime os pecados, a obra salvadora da cruz, que lava e purifica o homem do seu pecado e o prepara para a vida eterna. Esse é o primeiro degrau. O segundo degrau, a graça infinita de Deus, que nos estende a mão. E o texto diz: eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. De graça, a graça estendida. Não há algo que compre o céu, não há uma fortuna que pague pela sua chegada lá. Não, a obra de Cristo é gratuita, é a oferta de Deus à humanidade pecadora, é gratuito. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, diz Paulo aos Efésios. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Portanto, é de graça. A fonte da água da vida é convidativa. Você pode ir hoje aos pés de Cristo e ser salvo. Você pode ir hoje aos pés da cruz e se tornar um pecador redimido, lavado, comprado pelo sangue de Cristo, perdoado, e pode ir para o céu. A graça. Mas também, terceiro degrau, o trabalho santificador do Espírito Santo, nos dando a perseverança. Versículo 7. O vencedor herdará essas coisas. Eu lhe serei Deus, ele me será filho. O mesmo Senhor que te salva, Ele
também prepara você para um encontro com Ele. Deus não nos dá a salvação e diz assim, agora se vira. Pelo contrário, Ele dá o Espírito Santo para nos amparar, para nos guiar, para nos corrigir, para nos ajustar neste caminho. Deus nos amou e planejou a nossa salvação. Cristo nos amou e executou a salvação. O Espírito Santo nos amou e aplica a salvação. Então, qual é a parte do ser humano? É crer. Crer na obra da cruz. Crer, sou um pecador. Como pecador, vou me apresentar um dia diante do juízo de Deus. Me apresentando diante do juízo de Deus, sem a salvação, sem Cristo, eu estarei condenado. Então, eu preciso entregar a minha vida a Cristo. Crer na obra salvadora de Cristo por você. E a partir de então, a salvação está ofertada. Eu quero concluir esta palavra fazendo menção a uma estrofe de um hino que diz o seguinte: há um lar muito feliz lá no céu, onde não há tristeza nem dor, onde os salvos irão habitar na presença do seu Salvador. Aqui nós estamos a caminho do nosso lar. Aqui eu e você estamos na jornada que um dia vai culminar na eternidade. Estamos juntos entre o cair e o levantar, entre um apoiar o outro, um ajudar o próximo. Estamos nesta caminhada. Um dia estaremos lá, um dia para nós. Os 8 versículos lidos serão a realidade. Eu ouvi a história anos atrás sobre um casal de missionários. Esse casal de missionários viveu durante décadas na África, pregando o Evangelho, levando pessoas a Cristo, levando literatura cristã em lugares onde não havia nem Bíblia traduzida. Eles eram naturais dos Estados Unidos da América. Quando terminou o período de trabalho missionário, eles ainda não tinham a aposentadoria, a saúde era debilitada, sentiam-se desanimados, desamparados, apreensivos na volta. Depois de tantos anos de serviço missionário, eles estavam, enfim, para embarcar no navio e voltar aos Estados Unidos. Quando chegaram no porto, lá na África, havia uma banda de música tocando, havia muita gente importante ali, políticos, etc. E porque naquele mesmo navio estaria voltando o presidente norte-americano Roosevelt, que passou por uma temporada de caça na África e agora estava embarcando. Aquele casal, depois durante a viagem, continuaram tristes. E o missionário falou para a missionária, dizendo: poxa, nós demos a vida pela África, nós trouxemos as melhores riquezas do mundo espiritual, o Evangelho para este povo, sacrificamos nossas vidas, nossos filhinhos morreram em solo africano e não tivemos ninguém para se despedir de nós aqui na nossa saída, no nosso embarque. Pelo contrário, o presidente veio para uma temporada de caça e a uma festa de despedida no embarque dele. E assim eles voltaram. Quando o navio atracava em Nova York, da mesma forma, uma banda de música para receber o presidente, autoridades, seguranças, um destacamento de segurança para recebê-lo e tudo mais. E aquele casal com as malas pesadas saíram, tiveram que alugar um apartamento bem depreciado para poderem
retomar a vida pós-campo missionário. E ele da mesma forma dizia: Deus está sendo injusto conosco. E aí a esposa disse assim: por que você não vai para o quarto? E por que você não ora a Deus? E você ouve o que Deus tem a dizer sobre isso? Ele então foi para o quarto, ajoelhou-se, fechou a porta, ajoelhou-se. E depois de alguns minutos de oração, ele saiu do quarto com um sorriso, com um olhar renovado, e a sua esposa perguntou o que houve. Ele disse: eu me ajoelhei e reclamei diante de Deus. Eu contei para ele o quanto isso foi injusto. Eu contei especialmente como foi ruim chegar em casa e não ter nenhum amparo. E o que foi que Deus respondeu? Deus disse: você ainda não chegou em casa. Entendeu? Você ainda não chegou em casa. Aqui lutas, provações, mas você ainda não chegou em casa. Aleluia.